Pessoal, são muitos caminhos, né? E na superfície, alguns temas vão ser ponto de partida, sim, comuns. Então, renovação na política, nós defendemos, sim. Mas eu acredito que não basta mudar as caras de quem vai ocupar os espaços de poder se essas pessoas não mudam as práticas e as concepções, porque senão é mais do mesmo. Nós precisamos de mulheres nos espaços de poder que enfrentem o machismo, o patriarcado. Nós precisamos de pessoas negras que enfrentem o racismo. Nós precisamos de mulheres que enfrentem o machismo, o racismo e todas as formas de violência. E assim por diante, porque eu acredito que as nossas lutas são interseccionais. É preciso ter uma atuação complexa, compreendendo que as desigualdades acontecem no encontro dessas muitas diferenças de gênero, de raça e tudo mais. Então, não basta atacar uma estrutura racista com ações afirmativas para a inclusão de pessoas negras nas universidades, nos espaços públicos, por exemplo, se a gente não traz junto uma concepção de qual é a cidade que nós queremos, de distribuição justa de renda, de oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. Então, aí outro tema que nós vamos trazer, oportunidades iguais, ou pelo menos condições equiparadas para que as pessoas sejam cidadãs ativas e plenas. Não basta dizer que a gente quer isso sem pensar numa mudança na estrutura de privilégios que existe no país. Então, sorte, né, como é apresentado aqui pelo Colin, talvez sorte pode ser lido numa chave de privilégios também, de qual é a origem, quais foram os recursos que essa pessoa pôde acessar ao longo da sua vida, da sua formação, privilégio de raça, de gênero e de classe, que a colocam numa posição muito privilegiada mesmo, muito adiante de outras pessoas, e aí sorte não é simplesmente porque eu nasci num ninho familiar, ou porque eu consegui, com o que me apareceu, fazer o melhor uso e ser uma pessoa muito esforçada. E aí, meritocracia é algo que a gente precisa discutir também. Meritocracia num sistema de privilégios, em que as pessoas não têm condições igualitárias para atuar, para participar politicamente, é algo que é muito injusto, profundo. Assim, eu queria mostrar um vídeo de uma campanha que nós fizemos em Belo Horizonte, que foi a campanha que me elegeu como a vereadora mais votada da cidade, junto com Cida Falabella, minha parceira. Nós temos a construção de um mandato coletivo em Belo Horizonte que traduz um pouco dessas pautas urgentes nossas. Nós acreditamos que não basta mudar as práticas, nem mexer só na agenda que nós defendemos. A gente precisa conciliar essas duas coisas. A gente precisa de uma política que cuide dos vínculos, das relações, um espaço de encontro entre as diferenças, mas nós temos uma marcação muito determinada de enfrentamento a essas estruturas de poder e privilégio que eu comentava aqui. Então, foi a partir disso que nós fizemos uma campanha colaborativa, com poucos recursos também, utilizando o que está ao nosso alcance, celular e tudo mais, mas muita mobilização presencial no encontro com as pessoas, porque a gente acha que é por aí que a gente vai começar a enfrentar esse sistema. Eu sou a Áurea Carolina, candidata a vereadora. Se você não quiser votar em mim, vota na Poli. Eu sou a Poli do Amaral. A Cristal também tem propostas ótimas. Vota nela. Eu sou a Cristal. E acho que se você votar na Marimar, vai votar muito bem. Eu sou a Marimar e estou aqui fazendo campanha para o Ed. Eu sou o Ed Martin e acho que você deveria votar na Nana. Eu sou a Nana Oliveira e queria que você votasse no Fred. Eu sou o Fred Buriti e vim pedir para você votar na Cida. Eu sou a Cida Falabella. Se você não votar em mim, vota no Dário. Eu sou o Dário e se eu não votar em mim, vou votar na Bela. Eu sou Bela Gonçalves. Mas se você votar na Avelyn, vai ser maravilhoso. Eu sou a Avelyn Bunhacá Cambiuá e acredito que o Dupente vai ser um ótimo vereador. Eu sou o Dupente, candidato a vereador, e estou aqui para pedir o seu voto para a Áurea. Candidata que pede voto para outra? Isso você nunca viu. Nós somos muitas. Nós acreditamos que política deve ser feita no coletivo. Faltam 6 dias para a gente começar a mudar a cidade. Pois é.
Então, a gente precisa levar a sério o diálogo, né? Quais são os termos que aparentemente nos colocam numa mesma posição de debate, mas que, quando a gente aprofunda, nos diferenciam. A Janaína falava muito em construção coletiva, que é algo que nós defendemos nessa campanha. Votou em uma, votou em todas. Não era um lema para chamar a população, é algo que nós fazemos profundamente mesmo, um exercício de generosidade, de desconstrução de privilégios, de lutar juntas por essas agendas progressistas. E a construção coletiva, então, está sustentada num projeto que nós queremos para a cidade. Qual é a cidade que queremos? Foi uma pergunta que nos moveu com muita sinceridade. Nós queremos uma cidade em que as pessoas possam viver sem violência, em que um jovem negro não seja abordado por um policial simplesmente porque é considerado um suspeito em potencial. Nós queremos uma cidade em que as mulheres não sejam assediadas, uma cidade de oportunidades de trabalho para todas as pessoas, uma cidade em que os carros não sejam agentes da vida, os carros não podem ter preferência em relação às pessoas, uma cidade em que o meio ambiente sustentável esteja integrado a uma outra concepção de vida, né, de respeito a todas as criaturas, um estado de garantias sociais para todas as pessoas, uma cidade que seja também essa concepção de um sistema político democraticamente acessível. E aí é preciso dizer, uma agenda de direitos sociais que nós defendemos nessa construção coletiva é uma que enfrente esses poderes que estão aí. Por exemplo, não é possível aceitar uma reforma da Previdência da forma como está sendo levada adiante no Brasil e todo o alcance que isso pode ter de depredação de garantias básicas para a população, sobretudo mulheres, pessoas do meio rural, trabalhadoras que, diante de uma reforma que, na verdade, vem justificar medidas para manter o privilégio de grupos econômicos que controlam o poder político, é mesmo uma ameaça. Ou a agenda da precarização do trabalho com a terceirização e tudo mais. A medida do teto de gastos, que ataca as políticas sociais, de direitos, de educação, de saúde, tudo isso que poderia gerar patamares mínimos de cidadania para a população tem sido desmontado com uma velocidade assustadora no nosso país, em função daquilo que nós compreendemos que é um golpe que se deu nas estruturas de poder. Esse golpe, de fato, é algo que não tem sido debatido com a seriedade necessária em muitos espaços. E, enfim, acreditar num sistema de oportunidades para todas as pessoas pode ser algo que caminha um pouco na linha do que o vereador Eduardo Suplicy falava de manhã, sobre uma renda mínima universal. Essa ideia me parece muito interessante. Para que isso haja, alguns donos do poder econômico vão precisar ceder um pouco, né, na sua estrutura de privilégios. Acho que, quando a gente liga esses pontos, a gente vê diferenças profundas mesmo de concepção e de qual é a perspectiva que nós temos sobre o que deve ser mudado no nosso país. Vamos começar pelas nossas cidades, a gente está fazendo isso lá em BH. Nós achamos que a política tem que ser um espaço para todas as diferenças, mas há um patamar ético, um lugar que não pode ser negociado, que é o que nós entendemos por justiça. E a justiça significa que algumas pessoas que têm muito vão ter que ceder para que outras que têm muito pouco tenham condições mínimas de estar nessa sociedade. É isso, gente. Muito obrigada.